Muito boa noite, estamos de volta. Vamos falar sobre amor aos inimigos. Ai, que conversa mais forte, pesada, né? A gente tem dificuldade de lidar com esse assunto, porque na maioria das vezes, quando a gente tem um inimigo, a gente tem uma animosidade, a gente tem aquele distanciamento, a gente tem aquela coisa que parece que fica rodando na nossa cabeça, a gente tem dificuldade de pensar naquela pessoa, quando pensa e fica entristecido, chateado. Mas o nosso companheiro espiritual, Emmanuel, está dizendo para a gente que nós estamos perdendo tempo com isso. Poxa vida, perdendo tempo. Porque muitas vezes nós criamos inimigos porque nós levamos em consideração muito da opinião dele a nosso respeito. E aí é um grande problema, né? Porque a gente não consegue agradar a todos aqui na Terra. Nós temos essa dificuldade. Se a gente pensar em torno de Jesus, vocês percebam que Jesus começou já nos primeiros momentos da vida a ser perseguido. Vocês lembram da história de Jesus, não é? Os pais tiveram que sair da cidade, foram fazer o censo, mas assim que ele nasceu, tinha lá um inimigo gratuito que mandou buscar Jesus, que mandou caçar Jesus, que mandou ir atrás de Jesus para tirar ele da terra, já nos primeiros dias de nascimento, imaginem só. E Jesus não tinha feito nada para ele, a princípio, por quê, né? Mas porque ele tinha uma opinião de Jesus, que ele ouviu que viria o rei dos judeus e ele poderia perder o reinado, e isso para ele era um horror, era terrível. Eu estou falando cada vez mais longe aqui, hein, Clóvis? E isso era uma coisa terrível. E aí ele mandou caçar Jesus. Ele viveu entre inimigos, porque a todo momento tinham pessoas querendo pegá-lo de alguma forma, não é? Mostraram para ele uma moeda, queria que ele dissesse sobre os tributos. Pagar tributos naquela época é pior do que hoje. Hoje a gente também tem um pavor de pagar tributo, mas naquela época era terrível. Porque eram os tributos assim que o pessoal pegava e sumia o dinheiro. Não é que nem hoje, né? Hoje eles usam o dinheiro para as coisas boas, para aplicar o processo, o progresso, né, de nós aqui, né, no nosso país. Então naquele tempo não, o dinheiro sumia. Eles andaram fazendo lá um aqueduto e o aqueduto nunca ficava pronto, assim, é mais ou menos igual aquele trem. Pode chegar mais perto, Clóvis? Pode chegar. Agora pode, né? Agora fica melhor. Vocês que estão aqui no Ipiranga lembram o tempo que levou para esse ônibus, veículo leve sobre trilhos, depois aquele metrô que dá na Vila Prudente, vai lá para dentro, né? Quantos anos isso levou para ficar pronto? Mas naquele tempo era muito pior e as pessoas tinham um verdadeiro pavor de pagar tributos. Então mexeram com Jesus ali, mexeram com Jesus sobre aquele caso daquela senhora que trouxeram para ele emitir ali um julgamento. Foi cada coisa. E ele estava no meio de inimigo o tempo inteiro. Até entre eles, entre os 12 principais de Jesus, tinha ali um deles que estava pensando como fazer para levantar Jesus de uma altura que ele nem podia imaginar qual seria, não é? E no fim acabou fazendo aquele ato infeliz e colocou Jesus numa situação constrangedora. Depois Jesus passou por todo aquele martírio, toda aquela dificuldade, via cruz, foi um negócio tremendo, não é? Então Jesus sempre viveu entre inimigos. E a gente às vezes fica assim entristecido, chateado, porque uma pessoa tem um conceito ruim da gente, não é? Sei lá, acha alguma coisa da gente por qualquer motivo. Um dia a gente deu uma resposta que ela não gostou, um dia a gente não cumprimentou como deveria, ou fez alguma coisa que não deveria. E hoje em dia é interessante porque as redes sociais, especialmente essas aí que a gente tem acesso, nós que temos mais de 60 anos, nós sabemos fazer duas coisas só com o dedinho, né? Apertar para gravar e apertar para mandar, e a gente nem quer escrever porque não enxerga aquelas letrinhas, então a gente acha melhor gravar, né? Para ficar mais fácil e tudo, né? Então de vez em quando a gente se depara com isso, e aí alguma pessoa não gosta de alguma coisa que a gente manda, e aí cria aquele problema em família, muito comum em família. A pessoa às vezes recebe lá uma postagem qualquer, fica ofendida, acha que a gente está cutucando, que a gente está mexendo com a pessoa, manda uma piadinha. Vou pedir para ele tirar aquele bicho, que eu tenho medo. Tem um bichinho aqui? Já. Teimosinho.
Assim? Ali. Então ele vai ter que continuar, porque eu não consegui desencarnar ele em 2 tapas que eu dei. Esse aí tem uma missão na Terra. Esse daí tem uma missão na Terra. É. Ah, eu tenho. A senhora tem medo? Pequenininho. É. Olha, não olha pra ela, olha pra cá, assim, pras pessoas. Só se ela pousar na senhora aí, a senhora... Ah, eu A gente pega um cabo de vassoura e acerta ela. Então a gente manda alguma coisa, a pessoa não gosta, aí fica aquele problema, aquela polêmica, que às vezes a pessoa sai do grupo porque se sentiu ofendida. Aí tem gente que gosta do Corinthians, outro do São Paulo, eu não sei por que eu estou falando isso hoje, enfim. Não é? É um problema lascado, não é? Então, pelo jeito a senhora gosta do Corinthians, né? É. Quem que gosta do Corinthians aqui? Assim, tem... Corintiano tem em todo lugar, né? E tem gente que gosta do São Paulo, tem também em todo lugar, né? Então a gente vive cercado deles. E o companheiro espiritual diz isso pra gente. A gente precisa relevar e seguir em frente, porque a gente não vai conseguir agradar a todas as pessoas. E aí o Kardec faz algumas perguntas sobre inimigos. Por que a gente naturalmente quer repelir? Que história é essa de reconciliar-se com os inimigos? Como é que a gente pode reconciliar se a gente tem uma diferença com ele? Aí os espíritos falam assim que isso é uma questão de maturidade. Você fala, meu Deus do céu. Porque se a gente pensar direitinho, tem algumas coisas que por mais que a pessoa queira nos ofender ou tirar a gente do sério, a gente não sai. Vocês têm alguma coisa, alguém que faz isso e vocês não se incomodam? Por exemplo, às vezes um netinho, uma criança, um sobrinho, ele vai lá e fica provocando, mexendo, faz umas coisas, aí a gente nem se incomoda, tá bom. Quebra alguma coisa de casa, a gente fica tranquilo, não se incomoda, não é? Mas tem algumas pessoas que só de olhar pra gente, um simples olhar, ai meu Deus do céu, me dá um negócio assim, né? Então a gente tem essas antipatias, mas a questão da maturidade vai mostrando pra gente assim, pera um pouquinho, teu irmão em Deus, reconcilia sem demora, esquece isso, segue em frente. Não dá para conversar, mas também não queira o mal, vibra, pensa bem, faz pensamento positivo, faz preces. Onde você for, não pensa só em você, pensa nessas pessoas que não conseguem se entender com você. Você teve uma pessoa que conviveu com você, às vezes um ex-marido, uma ex-esposa, que você tem lá aquela dificuldade, aquela animosidade, levanta o ânimo para aquilo, segue em frente. Mas ele aprontou, ela aprontou demais, e fez coisa, e deixou de fazer. Respira e segue, porque no fundo, nós somos todos irmãos. E nós vamos ter que reconciliar mais cedo ou mais tarde. Porque existe uma lei que se chama Lei de Talião. Já ouviram falar? Olho por olho, dente por dente. Meu Deus do céu. Mas olha, não se iludam, viu? Não está na nossa mão, está só na mão do Criador, viu? É Ele que cuida disso. A gente não pode nem pensar nisso, não é? Então, a gente percebe na literatura espírita, que nós temos bastante aqui em cima, muitos livros muito bacanas, em que a gente vê lá, por exemplo, as pessoas às vezes tiram a vida da outra, fica aquela animosidade, um no mundo espiritual, o outro aqui, aquela coisa e tal. E qual é o remédio? O remédio é vir junto, estar junto, crescer juntos. O Chico Xavier teve uma vez aqui na penitenciária masculina, que era em Santana, hoje é feminina, na década de 70, e ele foi conversar com os presos, assim, dar um oi para todos os presos, assim, para o desespero lá da segurança, né? Ele não quis nem saber, foi lá, conversou um pouquinho com os presos e tal. E teve um preso que chegou pertinho dele e todo mundo sempre falava alguma coisa, e esse preso falou, olha Chico, eu não tenho mais jeito, porque eu já tirei a vida de mais de 8 pessoas. O Chico falou, tem jeito sim, claro que tem, mas como que eu vou resolver isso? Porque a princípio a gente sempre pensa assim, de uma forma muito matemática, né? Tirou a vida, dar a vida, não é isso? Pensa assim, né? Mas as leis de amor são muito mais do que isso, muito mais do que isso. A gente não consegue imaginar as leis de amor com o qual nós estamos mergulhados. Aí o Chico disse assim, meu filho, fica tranquilo porque você já encomendou 8 filhos para a sua próxima encarnação. Olha só, aí você imagina, né? 8 crianças que certamente vão ter diferença com você, que é o pai, né? Não vai aceitar, vai ser rebelde, você vai estar ali para se harmonizar com ele. E como você tem o elo sanguíneo, então você não tem como escapar, você vai ser sempre pai, não tem jeito, né? Então,
a gente pode poupar muitos problemas. Os Espíritos dizem também pra gente que quando a gente consegue perdoar, eu fiquei assustado de ouvir isso. Ele fala assim, quando a gente perdoa, a gente diminui o mundo de problemas. Meu Deus do céu, né? Você já pensou se o Putin perdoasse lá o Zelensky, por exemplo, assim, né? Vamos imaginar, né? O Zelensky perdoasse o Putin. Não, olha, vamos acabar com isso aqui, chega, vai, pronto, já brincamos bastante, já fizemos muita besteira, chega, vai você pra lá, que eu vou pra cá e pronto. Já pensaram quantos problemas a gente poderia resolver? Agora você traz aquele problema que é enorme, imenso, e vai tirando a proporção, tirando, aí você chega na nossa casa. Então, quando a gente consegue perdoar, a gente alivia um grande problema, não só para nós, mas para muita gente. Por exemplo, para o judiciário, olha só. Então é assim, uma pessoa raspa no seu carro, bate, sei lá, faz alguma coisa, fala, carro antigo. Eu tive uma sobrinha, olha que interessante, deu um exemplo lindo. Ela tinha um carrinho, tirou em não sei quantas parcelas, primeiro carro, ai que alegria. Aí ela parou o carro perto do metrô para ir trabalhar, prudente, tudo certo. Aí veio um senhor com um caminhão de areia antigo para chuchu, foi descer a avenida lá e o caminhão não quis parar de jeito nenhum e foi parar em cima dos carros, tudo que estava estacionado lá. O carro dela perdeu tudo. Aí ela chegou lá, ela viu o carro dela, assim, parecia um sanduíche, assim, falando, meu Deus do céu. Mas escuta, eu vi o homem, coitado, o homem tem um caminhão antigo, estava trabalhando, carregando a areia, acho que era areia, se eu não me engano. O que eu vou fazer com esse homem? Cobrar dele na justiça? Olha só, olha o pensamento dela, olha que coisa mais assim equilibrada e mais madura, porque a gente por tão menos não deixa barato para ninguém, não quer nem saber. Às vezes a gente aciona o judiciário por causa de um estacionamento de R$30. Aconteceu comigo isso. Eu fui parar o carro para perguntar uma coisa para o moço do estacionamento, ele falou, encosta aí um pouquinho, ele me deu um papel, eu falei, não, mas não vou estacionar, tá bom, R$30. Aí eu pensei, mas ele não pode resolver nada, porque é computador, já tirou, né? Aí paguei os R$30, mas não me dei por vencido. E aí eu fiquei pensando na minha sobrinha, perdeu o carro, coitada, perdeu o carro. Tinha o seguro, mas como ela tinha não sei quantas parcelas, ela teve que pagar o carro e ficou sem o carro. E não fez nada com o homem. Aí eu pensei assim, talvez se ela tivesse brigando inicialmente, ela estaria até agora, até hoje, passou 10 anos, 15 anos, estaria brigando com o homem lá e querendo tomar as coisas dele. Não, vou tomar o sofá, a geladeira, sei lá, o que ela podia fazer. E aí a gente pensa, mas que mocinha madura, né? Que coisa bonitinha. No Japão tem uma outra coisa interessante. Tem muita coisa boa do Japão, tem muita coisa que não é boa, a gente não pode se iludir com isso, né? Uma coisa que não é boa no Japão é que eles não dão atenção para ninguém. Na rua, se ele passar e ver você caindo, ele passa por cima de você, não quer nem saber, não dá atenção nem, não quer nem saber. Pedir informação, então, é a pior coisa que tem. Mas também a gente não consegue pedir informação em japonês, né? Como é que vai ser? É difícil, né? Não assou. A gente não assou. O endereço não assou. Aí fica difícil, né? Mas tem uma coisa que é interessante. Existem lá um percentual, essas questões de trânsito, aqui no Brasil, de 100%, 80% entra em juízo para recompor o dano. No Japão, 20% entra em juízo, 80% não entra em juízo. Porque diz que é uma desonra muito grande a pessoa ter um processo no Japão. Olha que coisa, é uma desonra. Às vezes ele tem que mudar até de casa, porque os vizinhos ficam tudo assim, sabe, alvoroçados. Oh, tem um processo. Olha só, 90% dos presos japoneses são brasileiros, vocês sabiam disso? Sabe qual é o maior golpe que eles dão no Japão? Golpes espirituais. Eles acreditam. Ele põe na revista lá que ele é capaz de ressuscitar lá um esposo, um marido, alguém, e ele acredita. Ele vai lá, faz o trabalho, não ressuscita, mas ele já ficou com dinheiro. Olha só. Eles acreditam. O maior golpe que eles dão lá, os brasileiros dão no Japão, eles golpes espirituais, essas coisas espirituais. Mas se a gente conseguir perdoar, vamos falar de Brasil, né? O que importa é a gente, deixa os japoneses para lá, o problema é deles lá, o nosso é aqui.
Se a gente conseguir perdoar, a gente vai conseguir seguir adiante. Eu não sei se já aconteceu com vocês, que às vezes a gente se desapega de determinada coisa, parece que a gente se desamarra de algum problema, a gente se desamarra. Nossa, parece que a gente consegue andar mais livremente. Dá uma impulsão na gente, não é? A minha sobrinha, vou falar de novo dela, em poucos meses alguém comprou um carrinho velho para ela. No carrinho velho, olha o que aconteceu. Alguém bateu na traseira do carrinho velho dela. Puxa, bateu. Ela não se preocupe que eu tenho seguro. Como o carrinho era muito velho, a companhia falou assim, olha, esse carro não dá para recuperar, vai dar perda total, mas só amassou o porta-mala, não foi nada, é perda total. Um carro que tinham pago 3 mil reais, ela recebeu a tabela FIP em 12 mil reais. Olha só, você viu como as coisas desamarram? Que interessante. Ela pegou os 12 e deu a entrada com 12 mil num outro carro de 15 ou 18, sei lá quanto, ficou devendo só um pouquinho e já estava com outro carro em questão de meses. Falei, mas que menina, hein? Meu Deus do céu. E a gente faz tanta questão de picuinha, né? Sabe esse inventário de família? Diz que aqui no Ipiranga tem muito inventário, né? O tempo todo só tem inventário, para lá e para cá. Às vezes a pessoa não se desfaz de um lustre, não quer dar a cortina por mão, sabe? A mesa, que tem não sei quantos anos, né? Umas coisas assim, uma briga, uma confusão. A Brasília 78, que era do vô, ninguém quer deixar o outro pegar, quer ficar com, não vou ficar com essa Brasília, que essa é uma relíquia, que há 20 anos eu vou vender ela por 500 mil reais. Meu Deus do céu, a gente tem umas coisas, uns apegos. E o que acontece com isso? A gente forma inimigos. E é uma perca de tempo, né? Já pensaram? Você tem que administrar, toda vez que você encontrar a pessoa, administrar a emoção. Aí você fica quase metade do dia para poder voltar ao normal, porque você fica tão aborrecido para voltar ao normal, assim, sabe? Aquela pessoa que você sabe que vai ser obrigado a encontrar com ela, e aí você fala, ela vai se preparando, aí você encontra com ela, aí ela vai embora rapidamente, mas você fica com aquele negócio, sabe? Que essa pessoa, fica aquele negócio rodando. É uma perda de tempo. Então, os Espíritos falam pra gente de maturidade. Olha o exemplo que eles dão. É mais ou menos como se a gente fosse colegiais, ou ginasiais, ou primariais. Será que está certo falar primariais? E aí, brigado lá com um colega de classe, por qualquer motivo, aí a gente vai crescendo e vai vendo, falando, meu Deus do céu, que bobagem, eu estou brigado com ele por causa disso, que bobagem. Eles se reconciliam. Ele diz assim, então vai chegar uma hora que não tem jeito, a gente vai reconciliar. Que seja na outra encarnação. Pronto, já está comprometido com a outra encarnação. Olha como é que vai ser complicado. Olha como que vai ser difícil. Então a gente precisa aprender a... O Emmanuel fala uma coisa legal também. Ele fala assim, é natural que a gente faça invejosos. Isso é natural, não é? Porque inveja, todo mundo tem, um contra o outro, todo mundo tem, né? Um celular novo, carro novo, a casa nova, apartamento, a reforma, o sítio, a casa da praia, a lancha, o iate, aqui de vocês de Ipiranga, né? Comprou a lancha, o iate, né? Foi viajar, ficou um mês dando a volta ao mundo, aí as pessoas ficam com inveja, né? Ele fala, é natural fazermos invejosos, mas não inimigos. Olha só. Então, se a gente tomar esse cuidado, primeiro começando pela gente, sabe de uma coisa? Vou fazer força para... Não quero ter nada contra ninguém. Fulano e tal, paciência, vou deixar para lá. Fazer força, martelar na cabeça isso, para a gente realmente largar isso de lado. Tem alguém em família que nos incomoda, a gente também vai fazer força. Vai fazer força para conviver, para estar junto, paciência, a gente vai se esforçar para seguir em frente. E aí a gente vai estendendo isso, se a gente tem outros inimigos em outros lugares, né? Porque também a pessoa que faz inimigo tem uma outra característica. Por exemplo, às vezes ela tem um orgulho muito exacerbado. Né? Por exemplo, assim, está trabalhando, ela acha que sabe mais do que todo mundo na empresa, assim, tipo uma coisa assim, sabe? Aí ela acha que pode pisar em cima de todo mundo, faz um monte de inimigo gratuito, à toa, né? Se ela tivesse um pouquinho mais de humildade, tudo bem, ela pode saber, mas não precisa ficar demonstrando para todos os ventos que o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela manda, o que ela não manda.
Então a humildade ajuda a gente a seguir em frente, a criar menos inimizades. Quanto menos inimizades, mais fácil de viver. Agora, foi lançado recentemente aí no Brasil uma antena, que é daquele senhor muito famoso americano lá, o Elon Musk. Tem uma antena que é vendida aqui no Brasil do Elon Musk. E eu vou usar ela como um exemplo. Essa antena, ele põe lá, a antena procura o melhor lugar para ter a sintonia. Muito bem. Só que todos nós trazemos uma antena interior. Uma antena, uma espécie de antena. Porque a gente está mais ou menos interligados uns com os outros, né? Especialmente com as pessoas que a gente tem mais proximidade. Então nós estamos interligados. A gente não sabe, mas a gente está interligado. Já devem ter acontecido coincidências com vocês. Nossa, eu estava para ligar para você e você ligou antes de eu ligar para você. Olha, eu ia na sua casa e você veio na minha, sabe assim? Meu Deus, você veio no parque do Ibirapuera, eu também vim, sabe? Umas coisas assim, umas coincidências. Porque nós estamos ligados uns com os outros, né? Tem uns que chegam até ao ponto assim de botar a mesma roupa, assim, né? Aí você encontra que a pessoa faz tempo, aí tá com a mesma roupa que você, fala, meu Deus do céu, nós estamos igual. Que coisa, né? Porque nós temos uma antena que nós podemos estar recebendo, diríamos assim, emissões boas, não é? Ou podemos estar recebendo emissões ruins, negativas, terríveis. Então, um inimigo, por exemplo, que tipo de emissão ele manda pra gente? Tomara que ela caia na casca da banana, hoje é dia de feira lá na rua dela. Tomara que o feirante deixe com 10 caixas de tomate podre bem na porta da casa dela. Fica emitindo isso, né? Pra gente. E a gente não sabe porquê, a gente está assim desanimadinho, meio entristecidinho, está meio para baixo, a gente não sabe porquê. Porque nós estamos captando alguma coisa que alguém está mandando ruim pra gente. Não é? Então, a gente precisa sintonizar-se melhor. Tá bom, você está mandando para mim, mas olha, tudo bem, pode mandar, mas olha, não me incomoda, tá tudo bem, vamos seguir em frente, eu não vou desejar mal para você, aliás, muito pelo contrário, quero que você vença, que você siga em frente. Pronto, ótimo. Devolve uma emissão positiva. E a outra coisa que eu ouvi na internet, que de vez em quando a gente escuta umas coisas muito legais, né, na internet. Agora tem um desafio que é para vocês, que eu estou tentando arrumar um jeito disso. A gente vê um negócio na internet, às vezes uma mensagem bonita, né? Aí quando é no final do dia você não lembra mais dela. Acontece com vocês isso? Acontece? Nossa, que coisa linda, logo pela manhã, meu Deus, coisa linda, né? Aí quando chega no final do dia, você não lembra mais, ou no meio do dia. No meu caso, 5 minutos depois. Não sei quantos minutos. Meia hora. Meia hora. Você está melhor do que eu, então. Está melhor que eu. Mas o moço estava falando assim, quando você tem coragem de pedir perdão para o seu inimigo, ele cessa. Mesmo que você esteja certo ou errado, ele cessa o problema lá e tal. Vem cá, você vai melhorar, isso vai dar certo e tal, né? Porque ele está se dando por vencido, ele venceu, conseguiu derrubar você, acabar com você. O pensamento dele é isso. Aí um sentimento assim meio de compaixão, né? E, tá bom, você vai melhorar, as coisas vão melhorar, tá tudo bem. Quando você tem um amigo de verdade, ele estava explicando isso na mensagem, não é coisa minha, eu acho interessante. Quando é um amigo, você está chorando por quê? Assim, de molecagem, você pode muito mais do que isso, para que você está desanimado desse jeito? O verdadeiro amigo, ele reage em cima da gente, ele mostra pra gente que a gente pode muito mais do que a gente imagina, né? Então, esse é o ponto que nós precisamos buscar, é o ponto de apoio para o perdão, porque a inimizade só vai trazer problemas pra gente, só isso que vai trazer. A gente fazia em tom de brincadeira esse negócio de briga de trânsito. Tem gente que se exalta tanto que às vezes acaba desferindo um projétil contra o outro e aí em 5 minutos, pronto, um processo que leva 100 anos para ser resolvido. Vocês sabiam disso, mais ou menos? 5 minutos de desequilíbrio nosso podem representar um século de reajuste, porque se a gente tira a vida do nosso irmão ali, pronto, aí lascou, né? Mas até ele reencarnar, de se encontrar com ele, ou ele vir na nossa família, ele está em condição, leva 100 anos. 100 anos. Então,
Ao invés disso, eu aprendi uma outra coisa muito legal na internet. Engraçado, essas coisas eu não esqueci, né? Que o homem ia ensinar como é que a gente faz numa briga de trânsito. Eu falei, meu Deus, essa eu quero ver, né? Eu quero aprender, essa daí eu quero aprender, né? Aí o homem vai parando assim, o outro xingando. Aí o outro veio devagarzinho, assim, perto dele, ele abriu a porta, quando ele saiu do carro, o moço acelerou e foi embora. Ele falou assim, a melhor forma de resolver uma briga de trânsito é essa. Ir embora. Não é? Porque a gente fica ali, os nervos começam a ficar na flor da pele, você não sabe como é que é a outra pessoa, você também pode entrar num desequilíbrio profundo, e tem pessoas com a gente às vezes esposa, mãe, filho, fica assustado, passa horas com o coração sobressaltado, aí você pensa, meu Deus do céu, mas pra que isso? Porque não deu a seta. Não tem briga de trânsito por causa da seta, porque avançou na faixa, a briga de trânsito avançou na faixa, aí o outro quer passar por cima do carro, já viram isso? Que a pessoa sobe em cima do carro e passa em cima do carro, do moço, assim, do outro. Umas coisas assim que você fala, meu Deus do céu. A gente tem o prazer e a alegria de visitar as nossas irmãs encarceradas aí em Santana, e nesses dias, uns 15 dias atrás, uma visita, a senhora estava muito entristecida porque ela falou assim, meu Deus do céu, eu estou aqui já há 2 anos, vou ter que ficar aqui 12 anos. Puxa, 12 anos, é bastante, né? E olha, foi uma bobagem, porque se eu não tivesse brigado com a minha mulher, com a outra mulher não estava embaixo da terra e eu não estava presa aqui. Olha quanta tragédia. Por causa de 5 minutos. 5 minutos. Então é assim, por causa de 5 minutos também, você vê que naquele tempo era diferente, né? As nossas mães às vezes pegavam uma panela, vocês lembram disso? A gente aprontava alguma, né? Tacava a panela na... Mas a gente era esperto, não é que nem os meninos de hoje, né? Então tacava a panela, a gente saía fora, ia por baixo da cama, saía correndo, desviava dela, né? A gente saía pro meio da rua, no quintal, a gente dava um jeito, né? Ela com a vassoura. Mas hoje a gente tem que ter muito mais equilíbrio, muito mais ponderação, especialmente nesses momentos. Aprendamos a perdoar, sejamos mais humildes, porque só 2 coisas podem nos elevar espiritualmente. 2. Eu acho que eu já falei aqui, vou repetir, porque é sempre bom lembrar. Se vocês forem igual a eu, daqui a 5 minutos vocês não lembram mais nada, né? Mas 2 coisas muito importantes. A primeira é a humildade. A pessoa humilde abre portas, trafega, faz muita coisa e evolui, cresce. E a segunda porta que a gente tem que fazer e realizar é a prática do bem e da caridade. Humildade com caridade é tudo que nós precisamos para crescer nessa terra. Mas o que eu vou fazer de caridade? Inventa alguma coisa. Pode inventar à vontade, porque tem 1 milhão de coisas que a gente pode fazer. Então, estejamos certos de que o processo de renúncia, a humildade, a caridade, nós vamos criar menos problemas para o mundo e vamos crescer com isso. E, obviamente, um dia a gente vai olhar para trás e vai dar risada. Não sei se acontece isso com vocês, mas eu passei um período da minha vida, trabalhava num banco, e tinha uma moça muito equilibrada, então ela falava assim, lá na frente você vai dar risada dessas coisas que você está chorando agora. Não é? Então a gente às vezes está naquele momento triste, difícil, complicado. Mas aí passa alguns anos, aí você olha para trás, olha por que eu chorei, olha meu Deus do céu. Não é? Ficou desequilibrado por causa de uma coisa que você dá risada, fala, mas como eu fui criança, não? Como eu fui criança, né? Eu tive um carro roubado uma vez que eu dei graças a Deus, meu pai ficou tão nervoso, ele falou assim, você onde você pôs o carro? Eu falei, em frente de casa, o carro não está lá, roubaram o carro. Eu falei, tá bom pai, mas são 5 horas, deixa eu dormir um pouco, não dormi nada, vai ter que dar denunciar, não sei aonde, lá na polícia. Eu falei, é que eu não vou na polícia essa hora, Deus que me livre. Mas ele ficou tão bravo, porque eu não fui denunciar, né, que tinham roubado o carro, e dei graças a Deus. Porque era um carro, daqueles carros que num período de tempo, que tem um cabelinho branco, deve se lembrar, o seu é branco, mas é disfarçado de branco, né? Não é branco real, né? O da senhora é amarelo, mas é disfarçado de amarelo, né? Ele é preto, mas hoje, ele é preto, se não fosse amarelo, seria branco, né? Seria branco, E o dela, se não fosse branco... Tava cinza. Cinza. Inventaram uma moda uns anos atrás, acho que uns 30 anos atrás, a gente colocar gás de cozinha no carro. Vocês se lembram disso?
GLP, um veículo movido a GLP. É igual as empilhadeiras, aí inventaram de botar nos carros, e a gente punha um botijão de gás lá e saía andando com os carros. Eu era menino, né, com 20 anos, e fazia essas coisas. E aí chegou uma hora que eu falei, o que eu vou fazer com esse carro? Vender para um amigo e de repente explode esse carro no amigo, né? Aí quando roubaram, aí eu dormi sossegado, aí roubaram o carro. Que bom, né? Então o ladrão levou, agora é problema dele, se explodiu e ele que roubou, né? Problema dele. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e não perca as esperanças. Na próxima terça-feira, pessoas muito competentes vão estar aqui para ajudar vocês a pensar, tá bom? Muito obrigado pela atenção.